Shalom, a paz de Cristo, tudo bem, pessoal? Pessoal, deixa eu falar sobre o estímulo visual, né? Na verdade, falar sobre o estímulo visual é falar sobre aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, sobre a candeia do corpo, né? Ele diz assim no texto, que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz, porém se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Então é bom observar que Jesus, ele fala sobre aquilo que vai ditar as ações ou as reações da nossa vida. Você sabe que o ser humano, ele é pautado, ou ele vive dentro dessas 5 percepções, os 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. E é interessante que falar sobre a visão é justamente falar sobre o único sentido que está mais próximo das reações que vamos manifestar após observarmos, vermos aquilo que está sendo apresentado para nós, né? No Salmo 101, versículo 3, o salmista diz assim, que ele não iria colocar coisa má diante dos teus olhos. E eu fico imaginando o seguinte, nessa tecnologia avançada que temos vivenciado hoje, as redes sociais, mídias sociais, canais de Facebook, canais de YouTube, Instagram, tudo aquilo que é uma informação. Se o crente, eu vou falar sobre crente, eu estou falando sobre a nossa classe, ok? Filhos de Deus, nascidos de novo. Se nós não canalizarmos aquilo que estamos colocando nos nossos olhos, certamente aquilo que vamos manifestar posteriormente não será coisas boas. Jesus falou isso, nós lemos no texto no capítulo 6, versículo 22, que aquilo que vai ditar a nossa vida, a candeia do nosso corpo, é os nossos olhos, é o estímulo visual da visão. Então, o que antecede, é interessante que o que antecede o versículo 22 do capítulo 6 é o contexto que Cristo está falando. Cristo fala sobre 4 coisas importantes que o ser humano deve se ater, ou ele deve prestar atenção, ele deve ficar focado em fazer e agradar a Deus. Ele fala sobre o homem não ajuntar tesouros na terra, mas sim ajuntar tesouros nos céus. Ele fala sobre esse olhar de pureza que o ser humano deve ter. Ele fala também que não é possível servir a 2 senhores. E também ele fala sobre a questão do ser humano não andar ansioso pelas coisas desta vida. Então preste atenção, falar sobre a questão do estímulo da visão, para muitos podem até pensar o seguinte, não, isso é uma coisa tranquila, a gente sabe relevar, a gente sabe sair de certas coisas, mas muitas vezes não paramos para analisar e perceber que o que estamos vendo constantemente é o que está ditando o curso da nossa vida, né? A gente é muito propenso, irmãos, a tender a viver por aquilo que muitas vezes está sendo mais forte na nossa vida, e muitas vezes a nossa alma está sendo alimentada de uma tal forma que não paramos para analisar que, uma vez que a nossa alma é alimentada com as coisas desta vida, nós estamos correndo perigo. Sendo que o próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos alimentar a nossa alma pensando nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, é uma mensagem que para muitos vai servir de um impulso a saber aonde está colocando os olhos, né? E eu sei que muitas pessoas podem dizer o seguinte, rapaz, mas tem gente que se veste de uma tal forma, né? Agora eu vou entrar na questão da vestimenta. Tem mulheres que se vestem de uma tal forma, tem mulheres que vestem umas roupas que só pela misericórdia, só pela graça divina. Irmãos, é decisão nossa o que vamos colocar no nosso coração para aquilo que estamos vendo. Ver as coisas é normal de todo ser humano. Os nossos olhos passar e observar e ver é uma normalidade, sendo que o próprio Deus diz que os olhos dele passam por sobre a terra. Então é normal os nossos olhos passar e ver certas coisas. Agora não é normal o que a gente quer ver após a visão. A mulher tem um corpo exuberante, ela tem uma escultura muito bonita, é uma mulher muito formosa, ok, estamos vendo isso. Agora, o que queremos ver posteriormente a isso,
Aí é que entra o pecado, aí é que entra esse desejo, né, de um desejo que foge dos padrões divinos, né? E as pessoas podem até dizer o seguinte: agora eu vou para as mulheres, né? As mulheres podem dizer o seguinte: esses homens são fracos, esses homens não conseguem enxergar uma mulher como deveria, né? Querida, o pecado não é só daquele que quer ver além, o pecado também é daquela que mostra além. Então, se o teu padrão de vestimenta não é adequado, o teu padrão de vestimenta é um padrão de vestimenta que chega a gerar no irmão ou na pessoa que está ao lado um desejo desenfreado, você também está em erro. Você também está em um canal onde o irmão está sendo tentado a pensar além do que devia. Então, para que fique bem claro, a gente decide onde nós queremos colocar os nossos olhos, né? O padrão de vestimenta, tanto para o homem quanto para as mulheres, deve ser o padrão de vestimenta a qual vai agradar a Deus. Sabe por quê? Porque não existe cara de santo, existe vida santa, né? Existe vestimentas que agradam a Deus e vestimentas que vai trazer ao irmão o infortúnio, ou a irmã o infortúnio. Hoje é muito comum para os homens, né? As roupas bem ajustadas, bem coladas. Mas, rapaz, eu fico imaginar que eu sou novo, não sou velho, mas desde criança, eu sou muito observador. Eu cresci vendo que padrão de roupas de homens é padrão de roupas de homens, né? Padrão de roupas femininas é padrão de roupas femininas. O que a pós-modernidade apresenta, muitos crentes estão entrando, porque afinal de contas é moda, e não paramos para pensar se isso está agradando a Deus ou não. Então os homens hoje em dia, aquelas roupas coladas, calça colada, meu irmão, poxa, vamos se vestir de uma forma onde não vamos trazer uma tentação às pessoas que estão nos observando, né? Então, o padrão de vestimenta dita muito isso. Nós, como homens, mulheres, precisamos se colocar em uma posição aonde seremos referências para as pessoas que nos veem, né? Que estão nos observando. Então, Jesus ele fala sobre isso. Olha, o que vai ditar o curso da vida de vocês é o que vocês estão vendo, é o que vocês vão colocar diante dos olhos de vocês, né? Então, vamos colocar diante dos nossos olhos coisas boas, né? Pastor, está dizendo para mim não assistir mais televisão? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você deve assistir sim, ok? Deve ter o teu momento de entretenimento com a sua família, deve entrar em canais de YouTube, deve ver fotos em Facebook, desde que isso não fuja dos padrões a qual vai ferir a palavra de Deus, né? Vamos assistir televisão desde que os programas não venham ditar ou dar a nós informações que vão ferir a palavra de Deus, né? Eu assisto televisão, ok? Eu assisto programas, eu assisto YouTube, porém aquilo que eu assisto, que eu vejo, que me informa, são coisas que vão me edificar, não coisas que vão ditar o que vou fazer ou não. Então Jesus falou muito bem claro: olha, cuidado que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos de vocês forem bons, o corpo de vocês vão ter luz. Porém, se os olhos de vocês forem maus, todo o corpo de vocês será tenebroso. Dizendo que a gente precisa decidir aonde vamos colocar os nossos olhos ou não. Amém? Então fico com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus.